Bom dia a todos. Meu nome é Marcele Cristina Andrade da Silva, discente do programa de pós-graduação. E aí eu vou relatar no decorrer da apresentação sobre o trabalho que eu gostaria de executar. Ele tem como título Implementação de Estratégias de Cidades Esponjas pelo Poder Público do Amazonas, Benefícios, Barreiras e as Recomendações. Qual é a problemática do trabalho, né? Os métodos usados para caracterizar as cidades esponja em outros lugares, eles são adequados para a realidade urbana e ambiental da cidade de Manaus? Então, eu consigo trazer o método que foi aplicado lá na China e adequar ele aqui para a nossa cidade, para a nossa realidade? Será que o método adaptado no sul, né? Eu consigo fazer ele ser bem executado aqui na região? Tem isso, né? Então, a imagem aqui ao lado, é a imagem da enchente de 2021 em Manaus, que ocorreu e isso é comum. E cada ano que passa está sendo cada vez mais comum e a cada ano está tendo mais e mais episódios sobre as enchentes e alagamentos na cidade de Manaus. Então, dando continuidade da problemática, né? Primeiro, Manaus não está preparada para enfrentar nenhum evento climático extremo. Ocorreu uma quantidade maior de chuva durante o dia, alagou a cidade toda. Dois, é pertinente questionar como as características de ocupação irregular, a falta de saneamento e o avanço sobre as áreas de Igarapés influenciam a aplicação do conceito de cidade exposta de Manaus Amazonas. E a terceira é que Manaus, mudanças climáticas, assoreamento dos igarapés, descarte inadequado dos resíduos sólidos intensificam enchentes, agravada pela pouca efetividade das ações públicas de prevenção, especialmente nas áreas densamente ocupadas ao longo dos igarapés. O que acontece? Manaus, ela é uma cidade que tem muitos cursos d'água. Tanto que ela tem um igarapé chamado Guarapé do 40, Guarapé do Mindu, que eles praticamente atravessam a cidade 10, 14, 15 quilômetros. E o que acontece? Houve essa ocupação irregular, porque pela legislação, pelo Código Florestal, tem que ter a área de preservação permanente. Então, eles foram ocupando, né, que é a típica invasão, que chama. E o poder público não fez aquele processo de retirada a tempo e acabou se tornando uma ocupação irregular que é definida como área de preservação permanente antropizada, né? Então ela já é ocupada, então eles não vão tirar as pessoas dali. Quando tiram é pelos programas habitacionais, que retiram dos igarapés, do entorno do igarapés, mas dando uma outra casa para eles morar. Enquanto não tem, eles vão vivendo lá. E, e toda vez a reportagem do perderam tudo, né? O pessoal que está ali no Parque 10, no entorno do Igarapé, do 40, houve invasão das águas e perderam tudo, né? Então, tem essa preocupação. E geralmente não está só acontecendo nas áreas do entorno dos igarapés, mas também, como pode ser observado na figura na foto 2, alagamento em uma via urbana provocado pela chuva de novembro de 2025, nesse mês, né? Então, tá sendo cada vez mais comum. O objetivo geral é analisar o conceito de cidades esponjas e avaliar sua adequação a condições ambientais e urbanas de Manaus, discutir seus potenciais benéficos, limitações e desafios frente à ocupação irregular, a falta de saneamento e a recorrência de enchentes. Os objetivos específicos é compreender o conceito e os princípios das cidades esponjas, descrevendo suas principais características, técnicas e casos de sucessos implementar em diferentes contextos urbanos. A 2 é analisar as condições ambientais e urbanas de Manaus, com ênfase nas áreas afetadas por enchentes e alagamento, identificando fatores como ocupação irregular, assoreamento de igarapés e deficiência no saneamento básico. A 3 é investigar soluções adotadas em cidades esponja de outros países e regiões, avaliando sua aplicabilidade e possíveis adaptações para subsidiar práticas sustentáveis voltadas à mitigação de enchentes na capital amazonense. Justificativos. Tem a justificativa, tem o contexto e tem a necessidade. O contexto é que, como foi explicado, Manaus, cada vez mais, ela está enfrentando essas intensas enchentes, alagamentos. Elas vão invadindo casa, vão espalhando doenças, como mostra diversas reportagens. Aí a foto 3, a vida sobre a ponte, que toda vez que há o período de chuva, que é o inverno, a cidade de Manaus, ela
o centro, praticamente, ele é vivido sobre essas pontes, porque a invasão da água e cada vez está tendo a maior cota de enchente na cidade, no estado em si. E aí, num contexto amazônico, o estudo é relevante para gestores públicos comprometidos com cidades mais sustentáveis, podendo reduzir alagamentos e fortalecer a resiliência urbana. Então, gestores públicos comprometidos é essencial, porque não adianta a gente fazer todo um estudo e o gestor público não quer ter essa preocupação ambiental. Mas eu acredito que essa preocupação, ela vai ser, mesmo ele não querendo, ela vai ser obrigada porque está cada vez mais perigosa, é, cada vez mais recorrente, né? E a necessidade é que a literatura mostra que as pesquisas sobre cidades e esponjas se concentram em outras regiões do Brasil, em países asiáticos, evidenciando uma lacuna quanto à sua aplicabilidade em áreas de igarapés típicas de Manaus. Observa-se também a ausência de políticas públicas eficazes voltadas à drenagem urbana sustentável na capital amazonense. Essa parte de drenagem urbana sustentável não existe. Não há. Na cidade amazonense não há. Então, há essa necessidade. Por exemplo, criação de praças. É obrigado por lei ter as praças, que são as áreas verdes de cada bairro, mas elas são cada vez mais aplicadas, mas não tem mais essa visão ambiental. Tem a visão de uma praça com árvores, com bancos e acabou. Mas sim, os pisos drenantes. Vamos colocar preços drenantes, vamos ver essa questão mais ambiental, como é que chama? Aquelas ilhas que é aquela vegetação que vai pegando toda a água da chuva também, e já consequentemente vai tendo um processo de irrigação e desenvolvendo as plantas ali, o paisagismo do parque. Então tem essa visão também dessa coisa mais sustentável, mas hoje em dia os parques e praças públicas são criados mas não com essa visão ambiental. A questão ambiental mesmo é só as árvores, o plantio de árvores. Então, continuando a justificativa, seria o manejo das águas pluviais. Alencar et al. Demonstra que o manejo sustentável das águas pluviais urbanas requer a integração equilibrada de múltiplos dispositivos e técnicas, incorporando elementos naturais que potencializem os serviços ecossistêmicos, fortalecendo a resiliência urbana frente a eventos extremos. Cidades esponja. Segundo Cunha e Sobrinho, o conceito de cidade esponja ganhou visibilidade na China a partir de 2014, o que 12 anos, 11 anos, soluções de infraestrutura verde e de desenvolvimento urbano de baixo impacto com resposta aos desafios hídricos do país. Aí aqui na foto, o parque, né, da China, sem registro de chuvas à direita e à esquerda inundado. Então, olha aí como foi uma solução boa, eficaz e bonita, né? Que bom, um parque muito bonito. Pontos principais, né, na questão da revisão de literatura. Veloso, coautores relatam, na verdade, que para reduzir a ocorrência de futuros desastres é indispensável adotar uma abordagem integrada de gestão urbana. Então, precisa essa gestão urbana também para ter esse controle dos futuros desastres, né, reduzir a ocorrência. À medida que os efeitos de mudanças climáticas se tornam mais evidentes, as cidades enfrentam desafios cada vez maiores, como inundações, ondas de calor, elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos, Costa 2023. Então, o que que observa-se? Que tudo é um efeito cadeia, né? Então, está tendo as mudanças climáticas a gente responde com um inverno mais intenso, com um verão mais intenso, e aí, no caso dos invernos mais intensos, provoca enchentes, e essas enchentes invadem casas e as cidades, e vão levando tudo que se tem, e assim vai. A urbanização ela intensifica o escoamento superficial e a poluição das águas, sobrecarregando o sistema de drenagem e provocando enchente. Então, ocorre isso muito na cidade de Manaus. Tanto que eles têm uma tal de ecobarreiras, mas a ecobarreiras que eles estão incluindo aqui nos igarapés, você vê um grande acúmulo de resíduos, um grande acúmulo de resíduos em pouco tempo, tipo, ecobarreira em uma semana já tem que fazer a limpeza, porque é algo absurdo. Então, tem que intensificar mesmo essa parte de educação ambiental, também com a população, porque isso também intensifica a questão das enchentes, dos alagamentos, porque o sistema de drenagem já não é eficaz, ainda tem esse acúmulo da questão dos resíduos, né, nesses igarapés, nesses cursos d'água.
Então, o sistema de drenagem urbana, incluindo microdrenagem, macrodrenagem e controle na fonte, são essenciais para gerenciar e mitigar esses impactos, TUS 2002. A infraestrutura verde é apontada como ferramenta multifuncional para promover resiliência urbana, gestão de água da chuva, biodiversidade, conectividade, benefícios sociais, incluindo a inclusão das comunidades vulneráveis. São essas comunidades também que estão no entorno dos cursos d'água, né, das áreas de preservação permanente. Estratégias como hortas urbanas, conversão de ruas em áreas verdes, integração com políticas de uso do solo, aumentam a infiltração e a qualidade ambiental e os serviços ecossistema. Link em 2023. Aí tem, continuando, né, que apesar do reconhecimento de sua importância, a adoção da infraestrutura verde, ela enfrenta barreiras financeiras, institucionais, sociais e tecnológicas. E, por último, Alencar et al. Destaca que o manejo sustentável das águas pluviais depende da integração equilibrada de diferentes técnicas e dispositivos, incorporando elementos naturais que ampliam os serviços ecossistemas e fortalecem a resiliência urbana diante de eventos extremos. E aqui, algumas referências utilizadas na apresentação. Para finalizar, eu queria observar que, à medida que a gente vai fazendo a pesquisa, conforme as professoras, a gente vai montando. Mas no momento que eu fui montando a minha apresentação, eu vi que eu precisava mudar algumas coisas, mas devido ao tempo, fui montando com o que eu já tinha, e eu percebi que eu preciso alterar algumas coisas. Um objetivo que ali precisa ser alterado, mas eu gostaria muito dessa orientação do professor que venha a ser meu orientador para a gente alinhar juntos o que poderia ser mudado. Mas o meu foco principal é desenvolver algo que possa ser utilizado no poder público para evitar essas enchentes e inundações mais frequentes, como o uso dessas tecnologias que estão sendo observado na infraestrutura verde, cidade esponja e entre outras. Então, seria isso o que eu gostaria de trabalhar. Obrigada. Obrigada.